Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito frio aqui, Rio Grande do Sul. Hoje acho que começamos o dia mais frio do que o normal, né, Carol? Com 3 graus nós tínhamos hoje de manhã. É verdade. Para nós aqui inverno é comum, né? A gente tem temperaturas muito baixas, então a gente tá no auge agora do nosso inverno. A gente tem pequenos Alzheimer, eu acho que todo ano a gente começa, nossa, mas que frio! É frio desde que a gente nasceu, né? Assim, aqui no sul, então não tem muito pra onde correr. Muito frio e muito calor, né? Nós somos num estado de extremos. Verdade. Pessoal, somos do canal Atualização Pendente, DG Grilo. Carol Vargas. E nós estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa segunda live. E nessa live a gente quer agora, diferente da primeira, a gente pediu para que alguns pais mandassem perguntas e nós vamos aqui responder algumas perguntas referente à paternidade. Isso aí. Nós vivemos nesse tempo tão diferente, né? Esse tempo de pandemia, de quarentena, que já virou muito mais do que 40 dias, né? Já tem muito mais tempo, mas a gente vive num tempo sem precedentes, né? A gente não tem na nossa lembrança e na história algum período que tenha acontecido algo semelhante, né? Então a gente tem esse tempo, longo tempo de crianças em casa e com isso muitas dificuldades surgiram, né? Quando a gente fala de paternidade, né? De pais e de filhos. Então a gente abriu nas nossas redes sociais um espaço para que os pais pudessem então nos enviarem algumas questões, algumas dificuldades, né? Para que a gente pudesse conversar então um pouco a respeito disso, né? E a gente recebeu, então, por e-mail e no direct, acho que os pais não se sentiram muito à vontade de escrever nos comentários, mas nos enviaram. A gente quer agradecer, né? Então foi muito valioso, então, essas questões. A gente vai, então, levantar algumas reflexões, né? Acerca do que essas famílias nos trouxeram, assim. Então a gente selecionou 8 perguntas, 7 ou 8, não recordo agora bem. E a gente vai conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né? Então, se você se sentir à vontade que tá aí com a gente, pode escrever nos comentários, pode falar conosco, pode nos mandar também, né, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente vai tratar e a gente vai conversando a respeito disso. Exato. Falando de paternidade, a gente gosta muito de falar sobre um conceito que, assim, nós, dos 3 tipos de educadores, né, que todos temos, ou pelo menos a maioria, a gente sempre se educa, né, a autodisciplina, né, a forma como nós lidamos conosco já é uma forma de educação, né, quando o professor, no caso, aquele que vai educar alunos, e o educador pai, né, pai, mãe, sempre, a gente nunca deixa de ser um educador. Então, na maioria, a gente está sempre voltado para o lado da educação, né? Educar é uma necessidade. Educar, se educar e educar os outros é uma necessidade. E eu gosto muito de dizer que algumas pessoas lidam com uma frase que é um ditado muito antigo que diz assim, que a ignorância é uma bênção. Só que meio que querendo dizer que quando tu não sabe, que tu errou porque tu não sabia. Só que na verdade, quando tu tem filhos, o não saber, ele não é uma bênção. Assim, a ignorância ela deixa de ser uma bênção para ser um erro muito grande. Né? Então, assim, a necessidade, a obrigação de ir atrás de conhecimento, de buscar, de conversar, de trocar ideia, né, ela é extremamente importante. É verdade. E levando para o lado, Carol, que nós hoje reproduzimos a forma que fomos educados, então isso acaba sendo amplificado. Eu costumo dizer que os nossos pais, né, eles educaram conforme a capacidade deles. E toda educação daquela época, ela foi baseada na forma empírica, né? As pessoas iam reproduzindo a forma que iam sendo educados e isso era meio cultural, assim. Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantos estudos, com tanta coisa boa que se pode trazer para isso, né, é extremamente importante que a gente atualize, e por isso o nome do nosso canal, Atualize a Forma de Educar. O nosso propósito é trazer a melhor forma, a melhor versão da educação. Até porque a gente tem aquele pensamento que porque a gente é hardware, né, a gente também já nasce com o software instalado de educar. E não é assim, a gente tem que estar se aprimorando mesmo. Né? É
É verdade. Então esse é o nosso objetivo, né? Poder trazer essas reflexões, conversar um pouco do que, eu acho que nunca excluindo que a educação que nós tivemos, né? Porque faz parte, constitui os pais que nós somos, né? Isso. Então, olhando para trás, fazendo essa reflexão sobre a nossa infância, sobre a maneira como nós fomos educados e a maneira que nós podemos educar os nossos filhos, né? Então, esse é o objetivo do nosso canal, assim, né? A gente poder discutir um pouco a respeito disso. E é importante dizer, assim, que primeiro tem trazido benefícios enormes para nós. Né? Então, desde que a gente começou essas discussões e começou a estudar a respeito, né? E a gente tem a graça de poder estar em evolução nesse sentido também. A gente tem aprimorado, eu falo por mim, né? Aprimorado muito a minha maternidade e tem facilitado muito o meu relacionamento, né? Com o meu filho, de compreender ele melhor. E isso a gente quer, então, propor para os pais que nos acompanham, né? Verdade. Quero agradecer quem já está nos assistindo. Percebi que a minha irmã está junto conosco. Falei, obrigado, Lu. Tá aí junto. A minha irmã, a gente tem, eu digo, nós fomos, se tem um exemplo da forma tradicional de criação, é nós, né? Eu, a minha irmã e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão, e nós fomos criados assim, daquela forma muito... o meu pai, que era o provedor, a mãe, dona de casa, e os irmãos meio que um cuidando do outro, assim, daquele jeito que a vida ia. E aí, tantas coisas que eu vejo que minha mãe deu o melhor dela, meu pai deu o melhor dela, mas tantas coisas que poderiam ter sido diferentes. E quantas coisas eu evidencio, né, ou evidenciava, porque já vem mudando isso já há algum tempo, já desde que eu comecei a dar aula muito cedo, e depois de todo o conhecimento que eu busquei dentro da graduação, né, mas quantas coisas eu evidenciei que eu fazia puxando para esse lado, né, da forma que eu aprendi. Sim, com certeza, porque é parte do que a gente... é parte da nossa Constituição, né? A gente não pode ignorar isso, né? A gente foi criado assim e isso faz parte da gente, então, com certeza. Verdade. Mas existem jeitos melhores de fazer, né? E sem é dúvida. Isso que a gente quer conversar. Para vocês que estão chegando então no Facebook, a gente teve um pequeno problema com conexão, então não pegou bem o inicinho da nossa conversa, né? Que a gente explicava um pouco sobre o nosso canal. Mas eu acho que em suma deu para entender, né, que é essa atualização pendente para pais. Então, tem uma coisa aí, baixa o download dos pais para que a gente possa, então, atualizar essa nossa versão de educar, tá? Falando das perguntas, então, né, na verdade nós temos um acordo, eu e a Carol, e esse acordo com vocês, de ser prático, assim. Hoje em dia a gente vê que tem muita live, tem muita... conteúdo na internet que as pessoas falam, e aí tu fica esperando, né, mas e aí, no final vai dar, e a coisa parece que não vem, sabe? E a gente... O que eu faço com isso tudo que tu falou agora, né? Isso, eu sei, mas o que eu faço? Então a gente está tentando ser um pouco mais prático, não deixando de, antes de começar aqui, fazer o convite a vocês. Acessem o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, ali vocês vão ver todos os nossos vídeos. A gente tem feito de 2, acho que 3 vídeos por semana, né? A gente já está com quase 10 vídeos lançados, cada um com um tema mais interessante, mais bacana, e assim como eu falei para vocês, com dicas, com formas diferentes de fazer. Isso aí. Vamos começar, Carol? Vamos. Então tá, uma das primeiras perguntas que nos fizeram, né, e a gente vai estar usando meu filho como uma forma genérica, se for menino ou menina, não importa. Quando uma criança procura chamar a atenção, está sempre chamando a atenção, o que eu faço? Bah, tão comum, né? Muito. Acontece, eu acho que o tempo inteiro nas nossas famílias, né? Mas é importante, a gente já falou até em outros vídeos, se os pais quiserem dar uma pesquisada, a gente conversou um pouco sobre isso. Dia ser precisa fazer uma necessidade que é importante, isso, né? E aí sim tentar atender a necessidade da criança. Tu quer colocar um carregador? Eu acho, já coloco. Eu busco, vai falando aí que eu já vejo. Uma das principais dicas que a gente dá, principalmente assim, ó, é tu conseguir olhar e perceber que isso está acontecendo. Porque às vezes, e na maioria das vezes, quando tu dá clareza para a criança que ela está fazendo aquilo para chamar a tua atenção, ela mesma se dá conta, sabe? E tu consegue negociar essa atenção com ela. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Acontecia muito com a gente,
quando nós íamos pegar a Camille na escola, eu e minha esposa, e aí a gente, no trajeto, depois de ter pego ela, queria conversar, né? Queria trocar ideia, organizar as coisas, e ela começava a cantar, e ela começava a chamar, e ela começava a gritar, e a gente, né, gritar no sentido de chamar a atenção. E normalmente o que nós pais fizemos assim nesse momento? A gente devolve na mesma altura, às vezes, né, mandando ficar quieto, ou gritando, ou até às vezes gritando com a criança. Tendo clareza disso, o que eu faço e o que eu fiz naquela época, assim? Primeira coisa que eu disse para minha filha, eu sei que tu quer a nossa atenção, mas vamos fazer o seguinte, papai agora vai terminar o que a gente está conversando com a mamãe, e assim que terminar eu te passo a palavra e eu quero ouvir o que tu tem para dizer. Naquele momento ela se sentiu, a primeira coisa, ela se sentiu acolhida, sabe? Ela se sentiu evidenciada, ela viu que eu estava prestando atenção nela. Então ela poderia fazer, ela poderia me dar aquele tempo, dentro dessa negociação que a gente fez. Vou mexer aqui um pouquinho. Só porque a gente... nós. Agora que são elas, vamos ver, encosta no teu telefone. É. E agora... Ninguém se mexe que o troço está carregando agora, deixa eu ver se está tudo certo. Vou botar no meu também. Dias a gente tem... Vai dar certo. Mas... Deu. Pronto. Então, pessoal, falando de atenção, se teu filho fica te chamando a atenção, fica querendo a tua atenção, é importante... Chega um pouquinho pra cá. Peraí, eu vou arrumar. Isso. Vai falando aí que eu arrumo aqui. É importante que a primeira coisa que tu faça é dar clareza. Dá clareza para ele e também porque isso é um comportamento, primeira coisa que você tem que saber, que é um comportamento natural. As crianças realmente fazem isso, sabe, de forma a buscar a atenção dos pais através daí da forma que eles conseguem. E quando a gente... E o grande problema disso é que nós vamos mostrando para a criança a forma de ganhar a nossa atenção. Então, quando a criança não consegue ganhar a atenção que ela quer de forma bacana, ela vai tentando de outras formas. Sim. Sabe? E aí nem sempre a forma que ela quer é a forma mais legal. Então, aí tu vê aquela criança que começa a fazer birra, ou aquela criança que fica, de repente, né, fazendo coisas perigosas para chamar a tua atenção, subindo no sofá, pulando, fazendo alguma coisa assim. E a gente ter... Primeira coisa que a gente tem que fazer, clareza para a criança. Filho, eu sei que tu quer minha atenção, eu sei que tu tá querendo um pouquinho da atenção do papai e da mamãe, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado e através dos combinados as coisas acontecem. É importante a gente sempre pensar que as crianças, elas tendem a iniciar esse processo de chamar a atenção, chamando o pai e a mãe, né? Mãe, pai, mãe, fica. E se ela não recebe... é o nome mais dito, né? Mãe, e se ela não recebe atenção, ela fica chamando. Se ela viu que ela não conseguiu a atenção aí, ela tende a evoluir um pouquinho o comportamento e acrescentar outra coisa à chamada. Então, se ela sabe que tem alguma coisa que ela faz em casa que ela não pode fazer, é geralmente por aí o segundo passo, né? Então ela vai começar a fazer alguma coisa que ela não pode fazer para ela ganhar a atenção do pai ou da mãe. Então entende uma coisa, às vezes é muito mais fácil a gente sinalizar pra criança que tu tá percebendo que ela tá precisando da tua atenção, e aí fazer um combinado com ela e parar o que a gente tá fazendo, do que a gente continuar fazendo o que a gente tava fazendo com aquela criança fazendo coisas que não é pra fazer e inclusive atrapalhando a concentração do adulto, né? Então, agora a gente tá em home office, né? Muitos pais trabalhando em casa. Então, às vezes a gente recebe uma ligação importante, ou a gente tá fazendo alguma coisa importante e aquela criança, mãe, quero isso, mãe. Daí não foi atendida, ela começa a fazer alguma coisa que ela não é pra fazer. E aí tu tem um olho no teu trabalho e um olho na criança. Então, às vezes é muito mais fácil a gente parar um pouquinho, pede uma pausa,
que seja um segundinho disso. Eu tô percebendo que tu tá precisando da minha atenção, mas agora, no momento, eu não posso. Vamos combinar que eu vou terminar o meu trabalho, depois eu vou brincar contigo, depois eu vou te dar atenção, e depois. E faz as combinações com a criança, que vai ser muito mais fácil para ela entender o que está sendo tratado, e a chance dela colaborar com o teu trabalho ou fazer o solicitado é muito maior. É verdade. A gente tem um conceito, né, na neurociência do Daniel Siegel, que ele fala exatamente dos três cérebros, né? O primitivo, o emocional e o racional. Quando se fala do cérebro primitivo, ele tem sempre duas ações, né, que é lutar ou fugir. Ou ele luta ou ele foge. Isso é o nosso instinto primitivo, que todos temos, e nós, à medida que a gente vai crescendo, o nosso racional começa a ter um controle sobre o primitivo. Né? Então, imaginem a criança que não tem esse controle nem esse entendimento. Acaba acontecendo a mesma coisa. Então, a gente tem que, às vezes, dar clareza para essa criança do cérebro primitivo dela. Porque se ela está fazendo isso, ela está lutando. Ela está lutando pela atenção. Isso aí. Próxima pergunta, meio que a Carol já mais ou menos entrou nela. Estou trabalhando em casa e minha filha me chama o tempo todo. Olha aí, ó, o que fazer? É mais ou menos isso que a gente estava falando, assim, Entra dentro do mesmo sentido, né? As crianças têm uma necessidade de estar próximo do pai ou da mãe, né? Porque o pai ou a mãe é a figura que representa a segurança, né? Uma figura muito importante na vida da criança e tem um grau de importância muito grande. Então a criança fica chamando, a criança quer estar próximo, isso é natural. Especialmente se a gente fala de crianças menores, mais ainda, né? Então eles têm essa importância ainda maior. Então às vezes, é que nem eu disse, às vezes é muito melhor a gente... Pensa na situação, a gente está numa ligação importante. E aí a criança fica chamando atenção, tu não dá atenção, tu ignora ela. Tem algumas linhas que não, ignora a criança. Mas o que vai acontecer? Ela vai aumentando o que ela vinha fazendo, as ações, para chamar a tua atenção. Então ela passa a fazer coisas que ela não pode fazer, às vezes até se colocando em perigo, né? Então é muito mais válido a gente dar uma pausa na nossa ligação e perder um minuto que seja, e conversar para nossa criança e mostrar para ela que sim, que tu tá percebendo que ela precisa da tua atenção, mas que naquele momento tu não pode dar, do que tu ficar... No fim, o pai ou a mãe vai acabar não conseguindo fazer nenhum nem outro, né? Nem atender a necessidade emocional da criança que tá ali te pedindo e nem fazer a chamada no telefone. Então, às vezes é muito válido a gente prestar atenção no comportamento da criança e sinalizar para ela de que sim, que tu não tá ali inerte ao que está acontecendo, não, tu tá percebendo que ela precisa, mas naquele momento tu não pode dar. E sim, as crianças têm condições de entender esse tipo de solicitação, né, de combinado, mas a gente precisa estabelecer esse combinado com ela, né, senão ela não tem como saber. E a grande dica que a gente dá para vocês, sempre que você tem um trabalho que ele é estabelecido, ele é em home office, e tu precisa ter esse tempo para conseguir dar atenção a isso, senta com a criança e dá um tempo de qualidade de 10, 15 minutos, com um tempo determinado, por um relógio, não por ti, porque daí, né, tu senta com a criança, determina, vamos brincar ali 15 minutos, ok, eu vou botar um despertador. Gente, o despertador ele vai fazer toda a diferença, porque daí o que tá sendo, o que foi estabelecido, e não eu de repente do nada, tá, agora deu, não posso mais brincar, sabe? Então tem isso antes. E aí tu explica para a criança, agora eu vou brincar, porque depois eu preciso desse tempo, então eu estou dividindo, porque as duas coisas são extremamente importantes. A gente não pode esquecer que a criança está na casa dela, no ambiente dela, sabe? Então, assim, ela está no seu momento de segurança com seus pais, e é natural o comportamento de sentir de querer competir com a atenção dos pais quando eles estão dando aos outros. Sim. Eu sempre digo lá em casa, às vezes quando chega a visita, e a gente está na sala conversando, trocando ideia, e daqui a pouco do nada a Camille vem pedir alguma coisa no meio de uma conversa. E aí o adulto de antigamente sempre dizia, tu não tá vendo que os adultos estão conversando? Volta pro teu quarto do brinquedo, não incomoda. Essa era meio que a atitude. Eu penso assim, né, ela tá na casa dela, sabe, os adultos estão ali de visita, por que não eu pedir um minuto e dar a atenção que ela quer? Sabe? Então eu digo, não, só um pouquinho, filha, o que tu quer? Ah, tal, beleza. Então agora, filha, vou te ajudar, vou resolver o que tu precisa, e depois o papai vai continuar conversando. Se tu precisar de ajuda de novo, tu espera um pouquinho, e aí depois, quando eu puder, eu vou lá te ajudar. Tu traça esses combinados, sabe, que vai fazendo. E aí, Carol, eu sempre digo assim, a gente tem a tendência a
Não, isso eu não vou fazer porque isso dá trabalho. Mas dá trabalho no começo, né? A gente vem falando isso muito. Quando tu muda, quando tu vira a chave, essas coisas se estabelecem e depois tudo fica mais fácil. Sim. É como começar qualquer atividade nova ou coisa parecida. É que no começo vai demandar de mais conversa, né? Tu vai precisar fazer, estabelecer isso com a criança, tu vai fazer essas combinações com o tempo, isso vai fazer mais sentido para ela. Então vai ficando mais fácil, né? Lá em casa tem uma situação muito engraçada que acontece, o Gael tá sempre de olho na gente, no que a gente tá fazendo. E ele gosta, claro, como toda criança de 2 anos, de ter alguém por perto, né? Então se um de nós, ou eu ou meu esposo, estamos brincando com ele, tá tranquilo, o outro pode fazer o que for, que não tem problema nenhum. Mas se nós não estamos próximos dele, tem um apito que chama a atenção dele, que é o barulho do micro-ondas lá em casa. É muito engraçado. Porque eu acho que ele já entendeu que quando apita o micro-ondas, tem alguma atividade que está acontecendo. Então ele corre, quando ele escuta o barulho do micro-ondas, ele pode estar em qualquer parte da casa. Se ele escuta, ele vem correndo para ver o que a gente está fazendo. E geralmente, depois do micro-ondas, ele solicita a nossa atenção. Ele quer ler um livrinho, ele quer brincar, ele pega a mão da gente, ele leva a gente para algum lugar. Então, ele já percebe, opa, tem alguma atividade que está sendo feita e eu não estou participando, eu corro lá para ver e aí eu chamo a atenção. Então a gente já fica até esperando, a gente já sabe quando vai apitar o micro-ondas que ele vai vir correndo para ver o que é que está acontecendo. E tu vê, né, Carol, esse exemplo me chama muita atenção, porque daí tu pensa, a partir do momento que tu entende quais são os gatilhos que chamam teu filho, quais são os comportamentos que normalmente acontecem em devidas situações, tu já pode te programar para aquilo. Né? Se eu já sei que, sei lá, se a gente vai num mercado e a criança vai pedir um monte de coisa, eu já antecipo, eu já converso. Né? Eu lembro muito que a Chay, ela faz isso com a Camila. Se a gente vai numa festinha, ela já prepara um pratinho antes e tal, para que a Camila coma, para não chegar na festa muito esfomeada e aí aquela coisa de passar vergonha, né? Sabe? Então tu já vai organizando as coisas para que elas aconteçam de forma facilitada. Essa dica do mercado é demais, assim, que funciona muito. Tu vai no mercado e tu precisa levar a criança, e é legal até porque no mercado a gente pode trabalhar muito a questão, até as noções de economia, de uso do dinheiro. Então é bacana da gente poder levar a criança, mas fazer combinações estabelecidas, pré-estabelecidas, ajuda muito. Né? Então, se eventualmente a família vai no mercado e tem determinadas coisas que precisa buscar e não tenha condições de dar alguma coisa para a criança, explica para ela antes dela chegar no mercado. Claro. Né? Não é a nossa prioridade, lembra que a gente falava, né? Não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é buscar isto, que é o que nós precisamos. Mas a gente precisa dizer isso para a criança, ela já chega no mercado sabendo que naquele dia ela não vai ganhar nada, mas talvez num próximo ela vá, né? Então, numa próxima oportunidade a gente vai poder levar, mas agora a gente não vai. Então, estabelece isso com a criança, ou se pode, uma coisa. Então, nós vamos escolher uma determinada coisa, não tudo que a gente coloca para dentro do carrinho, né? Mas a gente precisa conversar com a criança e estabelecer. E sim, dá um pouco de trabalho no início, dá, mas depois fica mais fácil, porque vai passar a fazer parte da rotina da família. Sem dúvida. Próxima pergunta que nos mandaram, para quem está chegando agora, a gente pediu para que as pessoas nos mandassem perguntas para que a gente pudesse estar respondendo de forma prática, com dicas e reflexões que pode estar ajudando no seu dia a dia. A próxima pergunta é: meu filho, nas aulas online, tem dificuldade e está se recusando a participar. O que sugerem? Olha só que coisa, né? Puxa. Esse é bem difícil. Eu sempre digo assim que quando isso tudo mudou, né? A gente teve que se adaptar principalmente a essa questão das aulas online. Né? Virou uma necessidade, porque as crianças têm que continuar aprendendo. Né? E tanto o desafio para os pais quanto para os professores. Né? Eu estava ouvindo esses tempos o Marcos Piangers falando, e ele diz assim, exatamente que a gente está pegando o pior dos dois mundos. Né? A gente tem o mundo do cinema, dos filmes, que daí tem toda uma questão de produção em cima, e tem o mundo do teatro. Né, que tu vai lá e aí a pessoa está ali na tua frente fazendo a coisa, né? E a gente juntou os dois universos, porque é a pessoa fazendo como se estivesse no teatro, mas agindo como se fosse no cinema, sabe? Recebendo as telas. Então, assim, até tu conseguir tornar aquilo atrativo, até tu conseguir tornar aquilo bacana, é mais difícil. Mas a grande dica que eu dou, que a gente fala assim, sobre a questão das atividades online, é que assim, é natural que quando a gente tem alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz, lembra do cérebro primitivo, né? Ou a gente luta ou a gente foge,
é a gente fugir. Sim. Né? E a dica que eu dou para vocês é acolhe esse sentimento, sabe? Mas assim, não, tudo certo, é normal tu ter dificuldade, porque a gente já vinha falando sobre isso também, é bacana porque a gente fala isso para vocês, que vocês busquem os outros vídeos, porque as coisas estão mais aprofundadas. Mas quando uma criança ela tem essa questão dessa dificuldade, sabe? Ela normalmente, a gente tem aquele gabarito do sucesso, né? Sim. Sabe? A gente quer sempre, a gente supervaloriza a nota 10, a gente supervaloriza, né, desenho, o super desenho, o super resultado, sabe? E quando tu senta com teu filho e tu começa a explicar para ele que o errar, ele chega até a ser bom, porque o errar é bom para tu aprender. Quando tu erra, tu tá tendo a possibilidade de conseguir ver onde está errando, melhorar. Aquela velha frase, né, que um mestre dizia, eu nunca perco, ou eu erro, ou eu nunca erro, ou eu perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso. Né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, sim, o erro faz extremamente parte do aprendizado. E a gente tem que passar isso para as crianças. Porque quando uma criança está numa sala de aula, ela vai meio que se motivando pelos outros. E o professor, às vezes, no olhar ali pessoal, sabe, num olhar de afeto, ele já diz, não, tá tudo certo, vai lá, tá dando teu melhor. Só que isso no online acaba que diminui. Então, assim, esse acolhimento dos pais é extremamente importante. E ele tem que acontecer antes. E aí está a grande sacada, aí está o pulo do gato. Porque se eu deixo para falar esse tipo de coisa quando está acontecendo a aula online, sabe, a criança às vezes ela tem que estar conectada com o que está acontecendo e mais com o que tu está dizendo. Sim, sabe? não, é muita coisa. Então essa conversa prévia de dizer para ela que tu não tem que fazer o super desenho, mas tu tem que fazer o teu melhor, sabe? E aí tu usar histórias. O ser humano ele é apaixonado por histórias, desde que o mundo é mundo. Né? Grandes pensadores e até entrando assim, né? Próprio Jesus Cristo ensinava através de parábolas, através de histórias. Então se tu contar uma história para o teu filho, que seja tua ou de alguém, mas que seja verdadeira, né? Que já teve dificuldade, como superou aquela dificuldade, como tu fez, isso vai criar uma empatia, vai criar uma conexão, a criança vai entender que ela está num processo de aprendizado, que ela não tem que 100% já estar alcançando o resultado agora, e isso vai fazer toda a diferença. Eu acho assim, a gente tem que entender que quando a gente falava antes da busca por atenção e da competição, a nossa resposta tem que ser através da orientação, né? A gente tem que orientar aquela criança, explicar para ela, conversar com ela, para que a gente consiga resolver ou sanar aquela necessidade. Quando a gente fala de uma criança com dificuldade, a nossa resposta é acolhimento, né? Porque assim, a gente tem que entender que esse mundo virtual, ele é muito abstrato, né? Para as crianças em especial, que são sensações, que são toque, que são estar juntos, né? A gente sabe que a aprendizagem nesse mundo virtual não é a mesma coisa do que a aprendizagem na sala de aula, né? Porque a criança tem essa necessidade ainda maior do que o adulto. A gente pode olhar por nós, né? Agora nós nesse tempo de quarentena, o quanto está sendo difícil pra gente não se relacionar como a gente se relacionava com as pessoas antes, né? Imagina pra criança que tinha os amigos, que tinha o parque, que tinha o estar próximo, junto, toque. Isso é muito importante na educação quando a gente fala de criança. Então essas crianças que passaram a estar nesse mundo virtual, isso é muito abstrato para eles. É difícil deles compreenderem isso, né? A pessoa que está lá do outro lado, ela tá me vendo, mas ela não tá próxima de mim, ela não tá percebendo as minhas sensações, as minhas reações. Então isso é muito complicado quando a gente fala de criança. Então o que a gente pode fazer e deve fazer é acolher em primeiro momento, né? Uma criança tem o direito de ter dificuldades, assim como o adulto também tem, né? Então acolher com muito carinho, conversar, explicar e encorajar, né? Então esse encorajamento também tem que ser, não, filho, eu entendo, mas presta atenção, essa é a nossa situação atual, tu precisa aprender, né? Incentivar na criança essa necessidade de aprender, de estar ali, de pertencer àquele grupo, né? Mostrar o quanto ela aprende, o quanto ela cresce enquanto ela tá ali em convívio com aquelas pessoas, mesmo que virtualmente, e assim sanando as suas dificuldades, né? Estar junto, mostrar, conversar com a professora, talvez, virtualmente também, fazer uma chamada com ela, explicar as necessidades da criança, as dificuldades que ela tá tendo. Então eu acho que isso, assim, o acolhimento já vai por si só trazer um resultado bem positivo para a criança. Muito, né? Muito. E tu sabe, Carol, que uma das coisas assim que eu quero trazer clareza,
não só para vocês, mas foi uma coisa quando eu ouvi, chegou a me explodir a cabeça. Assim. Que é o que a gente fala perto das crianças tem um poder muito grande. Sim. Né? Então eu imagino a Camille com 7 anos e ela daqui a pouco, né, um exemplo hipotético assim. E ela tá ali brincando na sala de janta e eu e a Chay estamos na cozinha e eu e a Chay começamos a conversar do tipo, mas ela não vai aprender desse jeito, não, porque isso aí, tem que fazer tema. Não, mas as professoras estão mandando atividade, isso aí não é assim, isso é ruim, isso, aquilo, aquele outro. Sim. A gente começa a ver as dificuldades e a criança olha o mundo através do olhar dos seus pais. Sim. Ela vê o mundo através do olhar dos seus pais. Então eu imagino que daqui a pouco ela ouvindo isso, quando ela senta para fazer uma aula, tudo aquilo que eu falei ficou na cabeça dela. Mas isso e aquilo, aquele outro... Ela já vem com preconceito de Claro, é extremamente natural que ela não queira fazer. Então eu tenho que cuidar até o que eu falo perto do meu filho, para que ele não tome isso como uma verdade. Né? E aí, elegância. A gente, por mais que tu não concorde, sabe? Não, porque isso aí é muito legal. Aprender via online, olha que bacana a gente poder estar em casa de pijama aprendendo, sabe? Tu usar frases como eu adoro aprender. Todo dia que eu aprendo uma coisa nova é um dia que eu ganhei na minha vida. Cara, isso o teu filho ouve e olha pra ti e diz, eu também. Quer ver um exemplo disso? Pensem comigo, uma criança que nunca se colocou numa situação de medo de altura. Por que ela diz que tem medo de altura? Porque provavelmente o pai ou a mãe diz que tem. Sim. Sabe? Aquela coisa, eu gosto muito de uma até eu digo isso nas nossas palestras de criatividade, uma criança que, né, outro exemplo hipotético, nunca viu uma barata, vê aquele bichinho pequenininho caminhando pela casa, e beleza para ela, se ela nunca viu uma barata, aquilo ali é só um bichinho pequenininho andando pela casa. Agora ela vê um adulto gritando, correndo, pulando em cima de uma cadeira, pegando um chinelo, mata. Pô, cara, é óbvio que a criança vai ter medo daquilo ali também. Sim. Sabe? E esse exemplo levado para as aulas online é a mesma coisa. A criança ela vai admitir o mesmo pensamento que o teu. Sim. Falem bem, usem, sentem com ela, digam quanto vocês gostam disso e com certeza a criança vai ter esse mesmo olhar. E se tiver uma oportunidade do pai ou da mãe estar fazendo uma aula online ou participando de um grupo online, mostrar para a criança também, né? Que vocês também estão nessa mesma situação, que esse mundo não pertence só a ela. Porque às vezes parece que a gente fala de uma coisa que a gente não vive, né? Então, mostrar pra ela, olha, tá vendo que a mamãe também tá fazendo uma aula online, olha que legal, também eu gostaria de estar perto das pessoas, mas não podemos agora. Então, mostrar isso pra criança e encorajar ela, nossa, vai com certeza ajudar bastante, então, essa família que nos perguntou a respeito das aulas online. Verdade. Pessoal, quero nesse momento a gente quer agradecer a quem está assistindo, para nós é carinho, né, quando a pessoa fica aqui conosco, trocando ideia com a gente, ouvindo. Se quiser mandar algum comentário, mandar alguma pergunta, para nós também vai ser muito bacana. A gente sabe que, né, nesse mundo de hoje, está todo mundo oferecendo tanta coisa, né, e a gente quer, por missão, está querendo ajudar. Antes de qualquer coisa, a gente quer realmente poder levar valor, levar um pouquinho mais de orientação, né, porque a gente buscou. A única diferença nossa para vocês é que nós buscamos conhecimento sobre isso, né? E aí a gente quer poder dividir isso com vocês que também. a gente aprendeu, né? Próxima, olha que pergunta bacana. Meu filho tem comido muito e com dificuldade de dormir. Não parece que as crianças estão querendo comer tudo que tem dentro de casa? Sim, é porque é justamente isso que a gente fala, né? A gente tá vivendo um mundo sem precedentes, né? Um mundo se fechou e muitos outros se abriram, né? A gente tinha uma rotina até aqui e a partir de agora a gente tem um mundo diferente. Então é natural que a gente fique mais ansioso, né? E a ansiedade nos leva a comer mais, a ter problemas com o sono, né? Modificação na rotina. Então, talvez muitas crianças tiveram as suas rotinas modificadas em casa, não estão comendo mais no mesmo horário, não são mais talvez tão regradas quanto os horários da alimentação, o sono a mesma coisa. Então, tudo isso muda, né? E com isso a gente fica mais ansioso, né? Então, acho que uma dica boa aqui seria a gente tentar fazer um regramento na rotina da criança, né? Estabelecer a rotina. Isso. Né? Então ter horários mais determinados para as coisas e explicar para a criança, tudo a gente faz com a criança na base da conversa, né? Do diálogo, que é fundamental, né? Quando a gente fala de educação de filhos. Então eu acho que estabelecer essa rotina bem regradinha, com as atividades, pode até fazer um calendário, né? Com o dia, com
com os dias da semana, com o que se tem em cada o horário da aula. Então, estabelecer a rotina visualmente para que a criança veja também ajuda ela a se organizar nesse momento, né? A impressão que eu tenho é que a gente está... Vem um pouquinho mais para cá, aquela Sim. favor. A impressão que eu tenho é que a gente está sempre improvisando quanto à rotina. E esse é o grande problema. Sim. Eu gosto muito de usar o exemplo do quebra-cabeça. Se tu pegar uma caixa com peças de um quebra-cabeça e tu não tiver ali a imagem do que tu quer construir, sabe, é extremamente difícil tu conseguir montar aquilo ali de forma fácil. Tu vai conseguir, mas tu vai levar o triplo do tempo, né? E Sim. agora, se tu tem um quebra-cabeça onde na capa vem ali a imagem que tu tem que montar, a coisa fica facilitada. E é a mesma coisa a nossa rotina. Se nós não tivermos um plano A para que a gente possa entrar no plano B, mas parece que a gente está só no plano B e vivendo do jeito de cada dia um dia, e para a criança isso é ruim, porque traz ansiedade para eles. E quando a gente está com ansiedade, é natural que a gente coma mais e tenha dificuldade de dormir. Sem contar o que a criança, ela é uma antena dos pais. Ela percebe, ela sente tudo que os pais estão sentindo. Então, a criança estar mais ansiosa é porque provavelmente os pais também estejam mais ansiosos. E aí a gente fazer essa chave de mudança começar pelos adultos. Sim. Né, de ter momentos mais introspectivos, de calma, de respiração. Né? Então, ensinar para a criança, isso é extremamente importante. Sabe a pergunta que eu vou fazer para vocês hoje, que a gente tem se feito muito assim, e é base para muita coisa, é primeiro, tu sabe o que acalma o teu filho? Tu consegue me responder essa pergunta assim de forma prática? O que acalma o teu filho? E aí eu vou um pouquinho mais além. O que te acalma? Se a gente tem a resposta dessas duas perguntas, a vida fica mais fácil. Porque quando meu filho se desorganiza, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para acalmar ele, eu estou tranquilo, porque eu sei o que fazer, e saber o que fazer faz toda a diferença. A mesma coisa quando eu estou desorganizado emocionalmente, e aí daqui a pouco eu só vou ver que eu tenho que me acalmar quando eu estouro com alguém que eu amo, ou quando eu cometo algum erro que eu não deveria ter cometido, ou não precisava ter cometido. Sim. Agora, se eu sei, eu me percebo, eu digo, peraí, aí eu vou lá na minha caixinha do cérebro e busco o que me acalma. Qual é a lembrança que me acalma, qual é a música que me acalma, qual é a atividade que me acalma, e eu busco esse centro, e aí a coisa fica mais fácil de fazer. Né? Quando a gente respira fundo, tudo fica mais fácil. E se por acaso ainda não foi construído com a sua criança, é tempo de fazer isso, né? Então, estabelecer alguma atividade, alguma coisa, por exemplo, dar um abraço. Acho que alguém escreveu o abraço, eu vi passar ali, né? Então, se a gente está num momento que a gente perdeu o controle, desestabilizou a criança, vem cá me dar um abraço pra gente se acalmar junto, né? Respira, calma, né? Então, estabelecer alguma coisa, algum sinal, algum gesto, né? Que a criança possa entender, assim. Acho que a gente até falava na live anterior, que cabe aqui agora. Quando a gente entrou nesse tempo de pandemia, ninguém imaginou que pudesse se estender por tanto tempo, né? Então, acho que muitas coisas a gente acabou permitindo, porque a gente entendeu que a criança passa pouco tempo em casa, né? Abrimos concessões, então, né? A gente vai ficar só uns 15 dias em casa, então tá, pode dormir até mais tarde, pode ficar um pouco mais na TV, pode, né? A gente acabou permitindo mais porque achou que isso não ia se estender por tanto tempo. Mas agora tá na hora da gente correr atrás das concessões que a gente abriu, né? E aí a gente então acabou gerando crianças mais ansiosas, que comem mais, né? E que daqui a um pouco vão desencadear talvez até problemas de saúde, né? Então a gente precisa estar atento a isso, assim, né? E estabelecer, tá, vamos praticar alguma coisa que a gente gosta junto e que nos deixa calmo, por exemplo, né? E aí a organização da rotina, né? Exato. Que vai ajudar bastante nessa questão. Ansiedade é necessidade de rotina, e aí a gente consegue traçar um plano A para depois brincar com o plano B. E a questão do sono, né, que nos perguntaram, a questão do sono é criar uma rotina para o sono também, né? A gente começar já ir preparando a criança até o momento de dormir, do que simplesmente botar no quarto e agora dorme. Sim. Né? Ou às vezes tu pega, sei lá, dá um chocolate antes de dormir e manda a criança dormir, de que jeito? Então, fisiologicamente a criança está desorganizada dentro, né? E aí tu quer que ela naquele momento se acalme, é como tomar uma xícara inteira de café preto e se deitar para dormir. A gente também tem que ter esses pequenos conceitos para ficar mais fácil. E rapidinho, assim, eu sei que nosso tempo tá quase, né? Mas assim, é importante a gente dizer a questão do sono, o quanto o sono é importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, se a sua criança dorme pouco, fique atento.
porque isso pode trazer danos para o desenvolvimento da criança, né? Então, existe inclusive uma organização do cérebro enquanto a criança dorme, né? Das coisas que ela aprendeu ao longo do dia. Então, o sono é extremamente importante. Se a sua criança não tem uma rotina de sono bem estabelecida, que ela dorme bem, num tempo adequado para a faixa etária que ela tem, liga o botãozinho da atenção, ligou o sinal de alerta, o pai ou a mãe tem que tentar organizar a rotina para que a criança tenha tempo para descansar e dormir, que é importante para o desenvolvimento dela. Verdade. Carol, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Olha que legal, a Dina, Franciele, obrigado, Priscila, Chay, sempre com a gente, Beatriz, Zuleika, Ozo, que legal, aí com a gente também. Morales, Lidiane, Franciele. Pô, que bacana. Obrigado pela participação. Muito bacana ter vocês com a gente. Certo? Vamos continuar aqui. Tem o Ronaldo, ali no Júlia, Juan, Olha. Escolinha Fabiana. Bem-vindos, então, né? É bom estar aqui, poder conversar com vocês a respeito, então, dessas reflexões. Pessoal, isso está fazendo sentido para vocês? Nos mandem um coraçãozinho para a gente poder ver que está fazendo sentido. Se tiver pra gente também faz falta poder interagir com as pessoas, olha, né? Dê algum comentário para que a gente possa também depois estar aprimorando, né, e vendo realmente o que é a necessidade de vocês. E principalmente, pessoal, a gente fala como se tudo fosse muito fácil, né? Sim. A gente sabe que não é fácil. Não. A gente sabe que é uma mão, que é uma treta fazer tudo isso, sabe? Que às vezes tu estabelecer, a gente fala assim, estabelece uma rotina, e não é bem assim. Sim. Só que o começar, sabe? É tu estar ali tentando fazer, tu dar início a esse processo, já faz toda a diferença. É verdade. Sabe? É conseguir ou morrer tentando. Até porque estamos falando de filhos, né? E tem que ser por eles. E uma das coisas que a gente vem dizendo nos nossos vídeos é exatamente isso. Tudo que tu faz hoje vai influenciar no teu filho no futuro, que vai influenciar nos teus netos. Então, assim, uma única decisão acertada hoje, sabe, muda todos os erros do passado e transforma todo o futuro. Isso aí. Próxima pergunta. Como eu faço para meu filho ser mais independente? Bah! Pois é. E aí temos várias faixas etárias, né? A gente tem que entender que não é bem assim, mas vamos lá. Eu acho que primeira coisa que a gente tem que entender é o que eu posso esperar da minha criança, quando a gente fala de uma criança autônoma e independente, né? Adequar as expectativas. Isso. Qual é a idade da minha criança? O que ela pode fazer? O que eu posso esperar dela? E aí sim, eu posso ter expectativas reais sobre a minha criança, né? Eu não vou exigir, eu não vou querer, por exemplo, que o meu filho de 2 anos, eu vou falar do meu caso, do Gael, né? Que o Gael, por exemplo, consiga se colocar no meu lugar e entender o meu lado. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque ele é uma criança de 2 anos e 8 meses, então ele é egocêntrico por natureza ainda, né? Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, entende qual é a idade da tua criança e o que tu pode esperar dela. Se a tua criança já é um pouquinho mais velha, e aos poucos adequando também e ensinando a criança a fazer, por exemplo, as atividades da casa, por exemplo, é muito importante que a criança possa ajudar nas atividades da casa, né? Essa convivência colaborativa, ela é fundamental, porque a criança mora também naquele lar, ela pode ajudar e contribuir com a organização dele, né? Então, pequenas coisas a gente pode pedir, e aí adequar um pouco a nossa expectativa, se não ficar tão bom assim, tudo bem, né? A criança está aprendendo, ela está começando, então a gente tem que, com o tempo, ir daqui um pouco exigindo um pouco mais, né? Eu acho que isso, assim, adequar a nossa expectativa é a grande dica. O que eu posso esperar da minha criança e aí sim cobrar dela o que ela pode me dar, não o que ela não tem maturidade ou capacidade cognitiva ainda de poder me oferecer, né? E falando em termos práticos, assim, a gente gosta muito de trazer exemplos. Eu sempre digo que quando tu vai no quarto e a tua filha tem que arrumar o quarto, e ela pode já, minha filha tem 7 anos, ela tem condição já há muito tempo de arrumar a sua própria cama. Só o que nós pais, ainda baseados na forma como aprendemos, a gente faz? A gente elogia o resultado. A gente vai lá e diz assim, que legal, parabéns que tu arrumou a cama. O que nós pais temos que fazer para criar uma independência? É despertar na criança a vontade de fazer as coisas. E como a gente desperta essa vontade? Elogiando o esforço.
elogiando o que está sendo feito, não o que já foi feito. Eu vou chegar para dizer assim, que legal que tu tá arrumando a tua cama, que legal que tu tá fazendo isso, olha que bacana, né, que tu foi ali e tu tomou essa iniciativa de fazer isso. Sempre que a gente elogia o esforço da criança por estar fazendo alguma coisa, a gente cria nela o desejo de fazer mais aquela coisa. E aí, à medida que ela tem... melhor, né? Fazer mais e melhor. É intrínseco do ser humano que ele busque busca no outro, né, aquela coisa de se sentir visto, de se sentir amado, sabe? E se a gente mostra para a criança que dessa forma ela tem o nosso reconhecimento, e não quando ela 100% faz, mas quando ela está fazendo, vai despertando nela essa independência de querer fazer as coisas. Então elogia um esforço muito mais do que o que foi feito, né? O produto, o resultado. E eu acho que aquela frase do que bom que tu fez, né? Que bom que tu ajudou, olha que legal que ficou, mas se talvez não ficou tão bom, o encorajamento no sentido de dizer, mas eu acho que tu pode ainda fazer melhor, tu tem capacidade de fazer melhor, também cabe aqui, né? Então sempre incentivar a criança, ajudando ela talvez no início, e aí aos poucos dando oportunidades. Às vezes a gente não dá a oportunidade da criança de ser independente, né? Então o pai faz tudo, a mãe faz tudo, a mãe cuida tudo. Daqui um pouco, se a criança tem a possibilidade já de escolher a sua roupa, dá para ela duas, três possibilidades e deixa ela escolher qual roupa ela quer vestir, né? Então, no banho, quem sabe então hoje tu tenta lavar o teu cabelo, né? Vai aos poucos fazendo com que a criança se torne mais independente. Mas exigir tudo de uma vez não vai dar certo, porque a criança não vai conseguir oferecer, entregar para o pai ou para a mãe o que a mãe ou o pai espera dela, e aí a gente vai gerar frustração e culpa, que não é bom em nenhuma situação, né? Então, entende, adequa a tua expectativa ao que a tua criança pode te oferecer e vai gradativamente aumentando então as tuas expectativas com relação a ela. Eu acho aqui bem ligeirinho que é legal da gente poder falar também, e acho que muito da figura feminina aí, né, as mães talvez às vezes têm muitas expectativas sobre o pai na sua paternidade, né, ou na questão... Tá? Legal. Quer ler ela então primeiro? Pode ser. Vai. Antes, deixa eu só dar um adendo, fortalecendo o que a Carol falou, sabe, que eu acho que se a gente fosse sintetizar, é exatamente isso, adequa as tuas expectativas, elogia mais o esforço do que o produto. Sim. E principalmente ensina a ter escolhas. Sim. Sabe, isso que a Carol falou é extremamente bacana, sabe, a questão da roupa, em vez de tu escolher tudo pelo teu filho, até porque isso vai criando um ser humano, um adulto que vai estar sempre esperando pelos outros, né? Sabe? Não dá para fazer a criança escolher as coisas, porque a gente sabe o que é melhor para elas. Mas tu pode pegar duas roupas e dizer, qual das duas tu quer? Tu vai tomar banho agora ou depois de tal coisa? Tu vai sempre apresentando para ela, para que ela tome as escolhas. Ajudar na escolha do cardápio. Exato. Em algum momento ela vai tomar uma escolha errada e tu permitir que ela tome essa escolha errada para que ela veja o que aconteceu depois através dessa escolha, e aí tu vai se ligar no momento certo para que isso aconteça. Mas vamos entrar nessa pergunta, que essa pergunta é muito bacana, né? Eu vou dizer assim, como eu faço... Depois eu vou ter que falar em defesa própria. Como eu faço para o meu marido entender o seu papel na educação dos nossos filhos? Pois é. Pois é. Então era isso que eu ia falar, assim, na verdade. Por favor. Ao mesmo tempo que a gente tem as expectativas, as mães, eu acho, e essa figura, com certeza, é uma mãe que falou, né? Essa pergunta, né? Então, assim como a gente tem essas expectativas com a criança, a gente também tem com o nosso companheiro, né? O pai ou a mãe, né? Que divide a paternidade da criança, né? Contigo, com a pessoa. Então, eu acho que a mesma coisa é adequar as suas expectativas, assim, né? Eu acho que falar da importância, né? Então, aqui é super importante os pais discutirem e conversarem sobre o papel que cada um desempenha na sua família, né? Mas, assim, talvez as mães, eu falo por mim, né? A mãe tem uma coisa que é instintiva quanto à criança, assim, Nossa, né? muito. Então, assim, não precisa necessariamente a criança dizer o que ela precisa, ou o que ela tá sentindo, ou o que ela quer, enfim. A mãe sabe, porque tem essa ligação toda biológica, enfim, né? Essa coisa que nasce com a maternidade, que
que acontece com todas as mães e que não necessariamente acontece com todos os pais, né? Então, às vezes, a mãe acha ou faz melhor determinada coisa, né? Então, vai, sei lá, fazer uma rotina de banho, por exemplo, com a criança. Talvez a mãe vai ter um cuidado maior, porque, né, entende talvez um pouco mais do que a criança necessita, enfim. O pai vai fazer, talvez não vai fazer com tanta perfeição do que a mãe faz, mas vai fazer. Né? Então, adequar as expectativas, o que eu posso esperar do meu companheiro, assim como eu posso esperar da minha criança, e aí a gente vai ter menos frustração e menos culpa, e permitir, né? Eu acho que isso, permitir que a criança possa ser independente, permitir que o pai ou a mãe ou o companheiro ou a pessoa que talvez não esteja tão próxima da criança ou diariamente tão ligada com a criança, também possa se fazer presente na vida dela, né? Também possa estar junto, também possa cuidar, também possa desempenhar. E claro que com o tempo, quanto mais a gente faz, melhor vai ficando, né? Sem dúvida. E eu fico pensando assim, aí falando agora na condição de pai, né? Primeiro, a gente tem que ter clareza de que culturalmente a gente não tem esse instinto que a mulher tem, né? Nós, e o grande benefício e mérito de tudo que aconteceu na evolução assim da mulher ter alcançado o mercado de trabalho, chegado ao mercado de trabalho, né? Hoje em dia a gente, né, os dois têm o mesmo papel dentro de casa, é que nós homens também tivemos essa possibilidade de também ser mais pais, né? Aquela obrigatoriedade, ela se dividiu, aquela obrigatoriedade de provisão se dividiu. E aí hoje o primeiro conceito que nós homens temos que mudar na nossa cabeça, e eu vejo que muitos falam ainda, e ainda a gente fala porque pensa como antigamente, está no nosso subconsciente. É preciso conscientemente virar essa chave. Porque eu ajudo a minha esposa. Cara, a gente não ajuda, a gente divide a tarefa. Porque não é ajudar, porque a obrigação não é de um só, a obrigação é dos dois. A partir do momento que eu entendo que não é uma ajuda que eu estou dando, mas uma divisão de tarefas, a coisa já começa a mudar dentro de mim. Porque daí eu entendo que eu tenho que ter a mesma preocupação que ela, sabe? Eu fico impressionado, porque às vezes, assim, e até uma coisa que a minha esposa fala muito isso, que ela, do cansaço mental de ter que estar pensando tudo nos mínimos detalhes pro dia todo, é o que a criança vai comer, é o dente, é o banho, é o remédio, e é tudo isso, e aí eu vejo às vezes que a mulher olha pro homem e a gente está viajando, assim, a gente é meio sonso, assim, como se não tivesse nenhum tipo de preocupação, porque claro, isso culturalmente sempre foi uma coisa muito da mulher. Sim. Mas isso não pode e não deve mais servir de desculpa para nós homens. Nós temos sim que entender que nós temos que dividir as tarefas, nós temos sim que aos poucos para ficar mais fácil, né? E admitindo e percebendo e interiorizando tudo que tem que ser feito para quando dividir fazer bem feito, né? E como a Carol falou, e agora advogando em causa própria, que as mulheres também têm que ter paciência com a gente, porque nós estamos aprendendo, né? As coisas elas acontecem, as mudanças elas demoram para acontecer, mas o legal de tudo isso é que elas estão acontecendo. Sim. Sabe? Eu vejo muitos homens hoje, até eu me lembro, eu fui num lugar, agora em fevereiro nós visitamos, né, o Uruguai, e a gente foi lá no Mirante. E nesse lugar eu entrei no banheiro masculino e tinha um trocador de fralda. Eu digo, aí ó, essa é a mudança que a gente quer que aconteça, sabe? Porque tem que ser assim, né? À medida que a gente vai se reconhecendo pai, que a gente vai, né, entendendo a divisão das tarefas, fazendo o que tem que ser feito, sabe? A gente consegue aí sim ajudar, porque daí a gente está ajudando, não no sentido de fazer o que é de obrigação do outro, mas fazer o que é de obrigação dos dois. Isso. E conversar, né? O pai e a mãe tem que conversar sobre isso, né? Tem que estabelecer o que é atividade, não o que é atividade de cada um, mas tem que conversar. Tem. Em resumo é isso. Sabe qual? Eu penso assim, ó, se o início da conversa for assim, eu sei que, né, quando foi contigo criança, a referência que tu tem do teu pai não era assim e tudo mais, mas agora as coisas estão mudando e eu preciso que as coisas sejam diferentes. Vamos pegar junto, se tu puxar a pessoa do que porque tu não me ajuda, porque tu não faz, porque isso, porque eu tô cansada, sabe? Isso já vai criando um atrito entre o casal, sabe? Que fica uma expectativa tão alta
que a gente nunca acha que vai conseguir suprir, e aí não tem, realmente a mudança não acontece. Boa. E o que a gente quer é que as coisas aconteçam de uma forma legal, assim, né? Eu volto a dizer e fortalecer, nunca estivemos num momento tão bom, porque hoje ser pai é maravilhoso. Ser maravilhoso. Se hoje em dia a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa com seu filho, olha que oportunidade maravilhosa, sabe, de poder fazer parte da vida daquela criança e ter mais memórias do que principalmente só a mãe tem, né, no sentido de lá na frente, como é que foram os teus pais? Ah, meu pai estava sempre trabalhando e eu me divertia com a minha mãe, eu brincava, eu fazia, acontecia, eu isso, aquilo, aquele outro. Não, a gente pode dividir isso e olha que maravilhoso. É verdade, verdade. Bela dica. Eu não sei, deixa eu ver o nosso tempo. Ah, ok, nosso tempo, deixa eu dar uma olhadinha. Se foi já? Eu acho, vamos responder a última pergunta. Né? Essa, deixa eu ver qual delas vai ser. Essa aqui vai ser legal. Com o meu filho em casa, o que é mais importante desenvolver neles? Ah, que pergunta boa. Essa pergunta é muito boa. Tá, beleza, estou em casa, estou com eles, eles não estão indo para a escola. Se eu fosse elencar, assim, o que seria o mais importante para eu, pai e mãe, estar fazendo com meu filho agora? Quer começar, Carol? Eu vou... Bom, eu diria, tanta coisa. É que depende um pouco da idade da criança, né? Muito. Né? Mas assim, eu vou falando do meu filho, né? Porque é a referência que eu tenho. No Gael, acho que eu trabalharia a questão do desenvolvimento motor, que ainda é muito latente, muito significativo na idade dele, né? Então tem essa questão toda da motricidade ampla e fina, né? Do pegar os materiais, da textura, das sensações, do toque, né? Dessa pinça, o movimento da pinça, que ainda é muito significativo para eles. Então, fazer brincadeiras e atividades que desenvolvam isso, né? E sempre, em todas as idades, a autoestima, né? Eu acho que acho que a grande necessidade, assim, se eu fosse elencar uma das coisas mais importantes para a gente estar fazendo nesse momento de pandemia, eu vou usar uma frase muito da mulher, assim, é empoderar o nosso filho. Sabe? E aí a gente quer dar uma dica muito bacana, que são a questão das afirmações. Tu trabalhar a autoimagem do teu filho. Ele vai ser aquilo que tu disser para ele que ele é. Sim. Então, se eu digo pro meu filho que ele é inteligente, que ele é criativo, que ele é corajoso, sabe? A criança vai assumindo isso para ele, sabe? De forma verdadeira, né? Eu sempre digo para minha filha, coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentar o medo. E aí depois eu pergunto para ela, mas tudo de uma vez ou um pouco de cada vez? Ela, um pouco de cada vez. Então, quando tu vai empoderando o teu filho, tu vai dizendo coisas importantes assim para que ele se veja de forma grandiosa, sabe? Essa criança vai se tornar um adulto diferenciado. Então, se eu fosse dizer para vocês, as duas coisas mais importantes para vocês, pais, fazerem em casa agora é trabalhar o desenvolvimento motor dos seus filhos, porque é a fase onde eles estão precisando, né, se desenvolver nesse quesito. E segundo, empoderá-los no sentido de se reconhecer grandiosamente, sabe? Se reconhecer crianças inteligentes e gostar de aprender, sabe? Os nossos filhos têm que gostar de aprender, porque se eles gostarem de aprender, eles vão estar abertos a receber todo o conhecimento que o mundo está nos dando hoje, que é imenso, né? Despertar a curiosidade, né? Eu ia dizer, então, a gente está num tempo em que sim, as crianças têm mais acesso às telas, né? Porque eles não estão brincando na rua, porque eles não estão na escola, então eles acabam tendo mais acesso às telas, mas a gente enxergar ou prestar atenção no que a gente está oferecendo para a criança nesse tempo em que ela está, né, visualizando as telas. Tem vários desenhos e várias coisas legais, falta um minuto. Exato. E várias coisas legais que a gente pode estimular e oportunizar para a criança. Então, por exemplo, desenho como a Luna, né, que procura descobrir, estimular a curiosidade. Então, essa é uma super dica muito importante que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Pessoal, obrigado por terem participado da nossa live, obrigado por terem mandado as perguntas. Foi uma honra estar aqui, né? Foi uma honra e, como eu falei para vocês, assim, no começo a gente fala de novo, estamos aqui por missão. Estamos aqui por querer mesmo, do fundo do coração, ajudar as pessoas a melhorar a paternidade, trazer uma paternidade consciente e fazer com que o que é para ser lindo e maravilhoso, né, que tem as suas dificuldades, e claro que tem, mas se a gente sabe como lidar com elas, isso fica fácil, né, é fazer com que a família, que foi algo construído por Deus, se fortaleça a cada dia.